Tipo, Eu posso falar que foi como voto cancelado, todo mundo sabe. mas ele falou que não valia de nada, que aqui não valia. Eu acho que quando ele olhou pra mim, ele já percebeu que ali já não era. Uma viagem de turismo, né? Então, Mãe com duas filhas e quatro bagagens, né? É complicado turistar é, só a mãe e duas filhas pequenas, né? Em outro país. E aí, Magno, foi fácil? não, Não? não foi fácil. Aí ele perguntou: onde estão os pais das crianças? É. Aí ele foi, pegou o passaporte da minha filha e começou a digitar. Aí nessa hora eu fiquei com medo. Só que ele pegou o passaporte da Júlia, que tava na mão, e carimbou. Tá. A hora que carimbou, ele falou: não minta. Eu sei que você não tá falando a verdade. Eu sei que você veio pra estar com seu companheiro. Não minta. Fale sempre a verdade. Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Eduardo e bem-vindo novamente ao meu canal. Hoje eu vou apresentar para vocês a minha esposa Magda, ela é a Magda, e as minhas filhas Maria Eduarda, olha a Maria Eduarda, e a Maria Júlia. A minha esposa veio depois de alguns meses que eu estava aqui, né? Ela veio com minhas filhas e ela vai contar para vocês como foi a imigração, se foi uma situação fácil, o valor das passagens que ela pagou, seguro e um monte de despesa. Assim, elas conseguiram chegar aqui na época, acho que foi mais ou menos no Natal, né, Maria? Foi dia 20 de dezembro. Então, elas chegaram dia 20 de dezembro do ano passado, tá bom? E aí ela vai contar a história como foi vir para Portugal. Não foi muito fácil, mas estamos todo mundo aqui, beleza? Vamos lá. Então, pessoal, a Magda vai falar para vocês como foi a imigração dela. E aí, Magda, foi fácil? Não, Não? não foi fácil. Quer dizer, não foi tão difícil, mas não foi como eu esperava, assim. Eu achei que ia ser mais fácil e não foi. Você veio direto para cá? Saímos de Belo Horizonte, Confins, no dia 19, eu e as duas meninas. Pegamos o voo direto até Lisboa. Descemos aqui e passamos a migração direto em Lisboa. Então, quanto custou? Quanto que você pagou por causa das passagens, o Então, seguro, a estadia? Como é que foi? eu e as três meninas, pra mim, pras meninas, porque mesmo elas sendo de menor, pequenas, elas pagam o mesmo valor, não tem diferença, porque elas ocupam uma poltrona como um adulto. Então, criança não faz diferença no voo. Então, elas pagaram o mesmo valor. Nós três, eu paguei 10.500, mais só a vinda. Foi a famosa volta cancelada, que 99% das pessoas que vêm para Portugal fazem isso, Só a vinda. né? Compra a passagem e a volta não existe, né? A princípio, eu fiquei muito receosa em vir assim. Mas olhando o valor das passagens, estava muito caro. Quanto O que estava dobro. dando, mais ou menos? Eu paguei 10.500 para vir e de volta, né? Se eu fosse vinda e volta e retorno, tava ficando 22 mil. Então, assim, era muito dinheiro. É muito dinheiro, né? Aí eu fiquei receosa no começo, mas depois eu conversei com a pessoa que me vendeu as passagens, eu conheci ele, tive algumas referências e eu senti um pouco segura. Ele conversou comigo, me explicou um monte de coisa, eu fiquei mais segura. E realmente eu vinha para ficar, não tinha opção. Então, assim, era isso e pronto. Então, pessoal, a Magda também ela pagou a reserva e foi paga de verdade, né? Sim, paguei. Foi qual o valor? 280 euros. 280 euros por quantos dias? Foi? 7. Por Que era, 7 dias que era o período da passagem. da passagem, né? Da passagem. Mas esse dinheiro foi perdido. Mas estava pago tudo certinho, entendeu? Pra Só não ter que eu dor de não cabeça. sei porque, por ser um lugar que não é, talvez não seja muito de estadia, ou se ele falou blefando mesmo, mas ele falou que não valia de nada, que aqui não valia. Eu acho que quando ele olhou pra mim, ele já percebeu que ali já não era. Uma viagem de turismo, né? Então assim, qualquer coisa que eu entregasse pra ele, ele ia Ia questionar, questionar. Uma mãe com duas filhas e quatro bagagens, né? É complicado turistar só a mãe e duas filhas pequenas, né? Em outro país.
Na verdade, nós saímos de Confins às 6 horas da tarde, chegamos aqui umas 5 horas da manhã, mais ou menos, e tava vazio, tinha ninguém, acho que o nosso voo foi o primeiro que chegou. Eu até, tanto ver vídeos, eu achava que ia estar, né, muito cheio, e realmente o nosso voo estava muito cheio, mas as pessoas foram dispersando e eu assim, fui bem rápido, porque eu optei por levar pouca bagagem. O que o agente te perguntou? Então, aí eu falei que eu tava falando que eu cheguei, tá, não tinha ninguém, tava vazio. E aí nós nem fiquei muito tempo na fila. Eu sempre achei que ia pegar uma fila gigante, né? Porque aí foi rápido. É até bom porque a gente fica na fila apreensivo, olhando as coisas ao redor, coração acelerado, com medo, né, de saber o que vai acontecer. Mas foi bem rápido. Eu fiquei 10 minutos na fila, foi muito. Que bom, né? Já chegamos, já entramos, já fomos passando e os agentes já chamando, já mudando de cabine. E quando eu tava na fila, eu já vi, a gente já observa, né? A gente já observando cada agente, porque é normal a gente ficar olhando pra, achando que vai ter uma noção do que vai acontecer. A gente não tem noção de nada. Aí eu já observando ali, eu vi um agente, na verdade eu vi uma cabine, se não me engano era 7, eu não esqueço que era 7. E nela eu vi um rapaz antes de mim, tinha um lá e ele tava assim, com a pasta e afoito e o agente assim, e ele já tentando tirar, e eu pensei, aquilo ali deve estar, tipo, né, fazendo uma pressão maior. Aí fiquei na fila, pra onde que elas me mandam? Pro 7. Aí foi, bom dia, deu bom dia. Aí ele já pediu, né, pediu os documentos, já coloquei o passaporte e tal. Aí ele olhou, olhou pra mim, o que vem fazer? Perguntou o que vem fazer, eu falei, tô de férias, falei que tava de férias. E Veio turistar. tava de férias, e ele perguntou quantos dias, eu falei 7, aquelas perguntas. Aí ele perguntou, onde estão os pais das crianças? Aí ele olhou para as meninas, que elas estavam do lado, e perguntou, onde está o pai das crianças? Aí eu falei, eu não contei, que a Muca passou para me falar da passagem. A verdade é que o rapaz que vendeu as passagens para a Magda falou, porque se o agente fizesse esse tipo de pergunta, era para a Magda falar a verdade. Sim, é porque assim, Ele foi porque instruído a falar a verdade. quando eu comecei a cotar a passagem com ele percebeu, ele sabe, vende. Ele perguntou, você vai morar, porque como eu não tinha retorno, ele sabia que eu ia morar. E era passagem para mim e para minhas filhas. Ele foi e perguntou para mim, o pai das crianças está lá? Aí eu falei, sim, ele tá lá, já tá uns 4 meses lá. A gente vai, porque ele já tá tudo certo, a gente vai encontrar com ele. Aí eu perguntei pra ele, é normal eles perguntarem do pai da criança? Ele falou, sim, é normal. É. Aí eu já fiquei meio apreensiva, assim, mas Então, e aí? Você que está vindo, né, ou pensa em vir primeiro para depois a sua família vir depois, já vão preparando que eles sabem, o CEF sabe que o pai está aqui e a Magda vai contar para vocês. Na verdade, assim, aí ele deu, o rapaz me deu a passagem, falou, aí eu falei, sim, ele tá lá e a gente tá indo encontrar. Aí eu perguntei se é normal perguntar do pai. Ele falou, sim, é normal, já acontece. Aí eu perguntei, mas. Aí ele falou assim: olha, para todas as mães, as que vai com criança, porque vai outros também, eu sempre sugiro que fale a verdade. É. Aí eu questionei, verdade, como que eu. Porque eu já estava apreensivo, falei, eu vou falar a verdade. Se eu falar a verdade, eu não vou. Ele não vai deixar eu entrar. Porque eu vou falar, eu tô indo com 2 filhas. Isso é na minha cabeça, né? Que a gente tem essa Preocupação, preocupação, né? esse É normal. medo. Aí ele falou assim, fala a verdade. Aí eu falei, mas não tem como eu falar a verdade, porque, né, ele vai me perguntar. Aí ele falou, fala sempre a verdade. Então fala que vocês não estão Não estão mais juntos. Você veio fazer uma visita pro pai, as filhas estão com saudade dele. Que é Natal, é o direito do pai ver e tal. E você veio trazer as filhas pro pai ver e
ver se é cola. normal. E ver se Tá. cola. E aí? E o que que o Aí, rapaz te perguntou? O pessoal do então, céu? aí ele chegou e perguntou, onde está o pai das crianças? Eu falei, a gente não tá mais junto. Ponto. Falei, não rendi, não falei mais nada. Aí ele olhou, me pediu a reserva. Aí ele olhou a reserva, pegou a. Não, antes ele pegou a reserva, não. Antes ele pegou. Aí quando eu falei, a gente não tá mais junto, ele pegou o passaporte da minha filha, pegou o passaporte, abriu e começou a digitar. Digitar. Aí eu falei, tá olhando o nome do pai. Aí digitou, onde está o pai das crianças? Aí eu falei, a gente não tá mais junto. Ponto, não rendi. Aí ele pegou o passaporte da minha filha e começou a digitar. Aí eu vi que ele estava digitando alguma coisa. Falei, pensei comigo, fiquei olhando, tentando disfarçar, mas eu percebi que ele estava procurando coisa no computador. Aí ele me perguntou, qual que é a data de aniversário do pai? Aí eu já percebi que ele já estava digitando, já sabia, ele só queria comprovar, já tinha achado o nome dele lá, porque quando ele digitou o nome do Eduardo lá, viu que tinha dado a entrada, Já só pediu a que data. eu já estava em Portugal, né? Já sabia. Pediu a data do nascimento para confirmar, porque pode ser que teria outro Eduardo, tal, então pediu a data. Isso. Passei a data para ele, aí ele falou a reserva. Aí eu passei a reserva para ele, ele olhou, chamou tinha uma outra do lado, ela entrou, começou a falar com ela, mostrou e falando tal. E aí ela saiu, aí ele virou e essa reserva sua não vale de nada. Aí eu não falei nada, fiquei tipo, não tinha o que falar. Eu não sabia o que falar. Aí ele falou assim, olha, vou te perguntar mais uma vez. Onde. Primeiro ele falou, onde está o pai das crianças? Eu já sabia que ele já sabia, então eu falei, ó, ele tá aqui. Ele tá aí, eu trouxe as meninas para ver ele. Passar o Natal, fim de ano com ele, porque ela já tá há muito tempo sem ver e tá com saudade. Aí ele pegou de novo, ficou fazendo eternidade. Deve ter durado pouco tempo, mas pra mim foi uma eternidade. Aí ele pegou, aí eu fiquei com medo, nessa hora eu fiquei com medo. Só que ele pegou o passaporte da Júlia, que tava na mão, e carimbou. Pá. A hora que carimbou ele falou, não minta. Eu sei que você não tá falando a verdade, eu sei que você veio pra estar com seu companheiro. Não minta. Fale sempre a verdade. E eu sem palavras, né? Porque realmente ele estava certo. Eu não podia questionar. Na verdade, ele estava certo. As pessoas que vêm para Portugal, o marido vem primeiro, a esposa vem primeiro, depois vem o restante da família. Quando você entra e ele pega o passaporte, ele sabe. Ele olha o pai, o nome do pai ou o nome da mãe e vai no sistema, e lá no sistema vai acusar a entrada da pessoa. Sabe porque a pessoa da entrada tem o nome, tem tudo. Aí você chega com o passaporte do filho, o nome tá lá. O nome tá lá, acabou. Você tem que ter aquela autorização, né, tal. Mas fora isso, tem o nome lá. E ela questiona, uma mãe com 2 crianças, final de ano, ou qualquer época, não sei. Aí eles vão questionar. Aí eu fui e falei, aí ele falou, não minta, fale sempre a verdade. Viu? Aqui, e falou que é sempre bom falar a verdade, que eles sabem, ele sabia que eu tava vindo pra ficar com meu companheiro, que eles, tipo assim, já sabia, não tem como mentir, essas coisas. Eu fiquei só assim. Porque ele estava certo. Com a cara lavada, né? Já tomou um esbrega do fiscal. Não tinha mais o que fazer. Aí ele pegou, carimbou o outro, deu o passaporte e falou, seja bem-vinda. Aí eu, obrigada, Feliz Natal. Ele, obrigada. Eu... Pegou as coisas, saiu correndo, não sabe, quase que deixou as meninas pra trás, né, mãe? Passei direto, não. Aí o Eduardo tava me esperando lá fora, o Eduardo, quando ele me encontrou lá. E aí passou pela, como é que chama aquele? Imigração? Não, aquele que fica depois, pela alfândega. Você não viu? Eu falei, eu passei tão rápido que eu não vi. Você passou de... Eu nem vi. A Maria passou pelo corredor da alfândega, ela nem sabia que era alfândega, tão rápido que ela passou. Então ela foi... porque eu queria sair dali, porque, assim, apesar de que ele tinha carimbado, na verdade, a gente não tá fazendo nada de errado.
Talvez a gente não entrou da forma certa. Tinha outra forma de fazer. Claro. Mas aí, tipo, aí não, depois que ele olhou também, que ele perguntou, eu sei que ele sabia que ele estava aqui, sabia onde que ele trabalhava, sabia quanto tempo que ele estava aqui, ele sabia. Então, assim, não tinha nem o que falar. Eu falei, eu só fiquei, tá. Quando o CEF pega o nome do pai ou da mãe e joga no sistema, ele sabe onde você trabalha, ele sabe seu número de NIF, de NIS, quanto tempo que você está aqui, quanto tempo você está trabalhando, e esse é um ponto positivo ou negativo, né? Eu acredito mais que seja positivo, porque o fiscal acaba pensando assim, pô, o pai está aqui, o pai está trabalhando, já está trabalhando há muito tempo, então não tem por que mandar a família dele de volta, já que está todo mundo vindo, né? Eu acho que essa é a minha forma de pensar, eu posso estar errado. Mas foi isso que aconteceu com a Magda e hoje ela está aqui. Sim. Né, Magda? Foi, o coração disparou, fiquei meio apreensiva, mas deu certo. Deu certo. Então, quando você se programar para vir para Portugal, quem tem essa intenção de vir para Portugal, eu aconselho, nos dias de hoje, tirar o visto, né? Apesar de ser não é muito barato, mas vale a pena o investimento, porque você já chega legalizado, já chega com... Assim, você conseguir um trabalho, você consegue tirar seus documentos e sua vida começa a andar mais rápido. Na verdade, até porque quando eu vim, né, Magda? Sim, não tinham visto ainda. A gente não tinha um visto. Quando eu tava lá, o visto saiu, mas eu não poderia tirar por quê? Porque eu não poderia trazer as meninas. Por isso que a Aí Magda não não fez o justifica, visto. e eu não poderia vir pra depois ficar ela, porque eu não ia deixar elas com quem? Então não deixar, o pai tava aqui. Então por isso que eu não optei. Mas se não fosse, eu teria optado pelo visto. No tempo de hoje, o mais certo e o mais correto é vir com o visto. Isso vai te ajudar muito aqui para conseguir... Facilita muita coisa. Facilita muita coisa e você não fica aí na fila, né? Para esperar ser chamado no CEF para tirar a documentação. Já tem 1 ano que eu estou aqui e ainda não me chamaram, e eu sei que ainda 1 ano é pouco tempo, né, para chamar. Porque na verdade a gente acaba pensando que o mais difícil é passar na imigração. E não é. E não é. O mais difícil, não é passar quando na você chega em Portugal, não é passar na imigração. Vou passar, tal, mas não é. O mais difícil é depois da imigração. Como você vai tirar esses documentos? Então se você tem um visto, você consegue as coisas mais fácil. E vai chegar e chega na imigração sem medo. Sem medo. Você chega, mostra os documentos, mostra o visto, a única coisa que o fiscal vai falar com você é seja bem-vindo, bate o carimbo e entra. Não tem o que falar. Então eu aconselho a vocês tirarem o visto. Igual eu falei, eu não tirei por essa questão. Eu pensei, eu até estudei o caso, perguntei a advogado se poderia levar minhas filhas. Não pode. Então não pode levar, você pode trazer depois. Depois você arrumar um trabalho, você pode... Não quis por causa disso. Quando a pessoa planeja em vir para um outro país, você não planeja hoje e amanhã compra passagem e vem. Você estuda, você junta dinheiro, você trabalha, você compra uma passagem mais barata daqui a alguns meses. E aqui em Portugal as leis mudam muito rápido. Muito rápido. E na época que eu comprei a passagem para me vir, já não tinha nem falavam em visto, não tinha nem condições, nem sabia que era visto de procura de trabalho, porque não existia. Então eu acabei vindo como todo mundo veio. Sim. Mas aí nesse processo lançaram o visto. Pouco tempo depois. Pouco tempo depois lançaram o visto, mas eu tô assim, eu já comprei a passagem, já tá paga, já tá tudo reservado, tudo pronto, eu vou ter que ir. Aí eu vim e estou aqui. Mas hoje em dia é melhor ter o visto, né, Maria? Também na passagem que eu não falei do seguro, né? Que o seguro, eu optei por pagar a parte. Eu paguei o seguro mesmo, não é? O seguro viagem, né? O seguro viagem, eu paguei porque, igual a pessoa fala do PB4, às vezes, tem o PB4. O PB4 não é a mesma coisa do seguro. O seguro é obrigatório, tem que ter o seguro. O PB4 é para outras coisas, para chegar aqui, você ter um desconto, né, o acesso a tiver que usar alguma coisa, você tem o PB4, mas o seguro é obrigatório. O PB4 não substitui o seguro. E o agente pediu o seguro? Ele olhou, ele pegou tudo lá e deu uma olhada e realmente estava pago. Que lá eu fiz mesmo, foi até onde vem troca moeda lá, eu fiz tudo certinho. Tem quantos meses você já está aqui, Magda? 7. Então, já tem 7 meses que a Magda está aqui. E aí, o que você está achando de Portugal? Eu tô gostando. Estou gostando, não foi muito convincente não, né, gente? Não, tô gostando. Não é difícil.
É difícil a adaptação, é difícil você entender as coisas como funcionam, é difícil o processo burocrático, é difícil a escola das meninas. É. Não, A Magda tem muita coisa para falar neste canal, né? E o que a gente tenta passar aqui é a verdade, como foi para a gente, como está sendo, né? Então ela tem o processo de ter arrumado para procurar emprego, que não foi tão fácil, é todo mundo porque a gente fala, que né? é mãe, que tem filho, é um pouco diferente. Porque a gente tem outros processos até chegar, entendeu? Então, o caminho é um pouco diferente. A gente tem filho, aí tem. É um pouco diferente. Quando eu estava no Brasil, eu tinha uma noção. Quando eu cheguei aqui, é outra. Todo mundo fala isso. Quando eu via os vídeos lá no Brasil, via. Ah, não, mas é. É diferente. Mas isso aí já é assunto para outro vídeo, né, Magda? É outro vídeo. E Porque tem muito senão esse assunto. vídeo vai ficar imenso Tem muito e assunto. eu sei que as pessoas não gostam de ver vídeo grandes demais, porque é meio cansativo, né? Então eu vou tentar editar o máximo para a Magda depois contar mais histórias, as histórias dela, até ela conseguir chegar onde chegou, né? Foi difícil. muito. Então eu desde já agradeço a todo mundo que está assistindo meus vídeos. Eu peço que você se inscreva no meu canal, se for interessante para você. E vai vir mais vídeos novos, né? Mais histórias. Tem muita. Tem muitas, tem documentação de criança, tem escola, trabalho. E número de utentes, né, Magda? Número de utentes. Trabalho, convivência com os portugueses. Como é que é o trabalho aqui, que é bem diferente, né? Todo mundo acha que é fácil, mas não é tão fácil assim. E vai vir muitas coisas boas aí no canal, tá bom? Então eu vou encerrar por aqui, porque senão vai ficar imenso esse vídeo. Valeu, obrigado, tudo de bom para vocês, tudo vai dar certo, gente boa. É só correr atrás, não é isso, Magda? É isso aí. Não Tchau. pode desistir. Não pode desistir, nunca desista. Tchau. Tchau.